Bem, não cabe a mim aqui fazer um comentário tão grande, até porque eu sei que vocês estão com muita vontade de debater, né? Quero agradecer muito a Helena Teodoro e também aqui presente, né, que acabou de fazer essa palestra, mas dizer que, assim como Luena acabou de dizer, a universidade não é um espaço branco, né? Foi um espaço pensado para os brancos, mas há um legado de produção de conhecimento de intelectuais negros, pesquisadores negros, professores negros. Então, um dos efeitos, né, eu acho que é bastante importante para a nossa geração agora é se reconhecer nesse espaço enquanto espaço também seu, né? Eu acho que isso é um esforço muito fundamental. E também dizer que o grupo de trabalho André Rebouças, e é sempre importante dizer, né, ele surge durante o regime militar, e as nossas lembranças, às vezes, apagam propositalmente, né, as memórias, a presença negra em vários momentos da história. Essa história não está tão distante, mas se apaga também. Então, faz parte da resistência política, acadêmica, intelectual ao regime militar, mas não só. É a construção da democracia no Brasil, numa instituição que é essa universitária, mas que transborda, como Helena mesma disse, né? E Luena também traz como legado e experiência que nós temos que nos apropriar desse legado. Então, eu já passo imediatamente agora a palavra às pessoas que queiram comentar, fazer uma pergunta, enfim, serão questões muito bem-vindas para a gente ter um diálogo, né, Sandra? Você já quer? Amilcar? Não? Sim? Foi muito bom ouvi-la, Helena. Fiquei lembrando muito da importância. Eu participei de uma banca de doutorado na Unesp no início do ano, e a pessoa usou muito os seus discursos, a Miriam Garrido. Ela fez uma tese muito interessante sobre os discursos produzidos pelo movimento negro durante a Constituinte. E ela citou muito você. Aí eu lia e ficava vendo você falando lá nas audiências públicas, e Lélia Gonzalez, e a importância dessa participação para a compreensão do que você falou na sua fala, da educação como plural, né? Plural etnicamente, racialmente, culturalmente no Brasil, e essa tentativa que você fez lá atrás e não conseguiu, porque não foi permitido na universidade, mas que você fez na Constituição a partir da sua participação nas audiências públicas, na luta, principalmente com Lélia Gonzalez, com Joel Rufino dos Santos, que são as pessoas que eu conheço, que mais apareciam lá nas audiências públicas, defendendo exatamente essa perspectiva, né, de construir uma educação plural, culturalmente, racialmente, no Brasil. Então, é muito bom ver que essas lutas todas geraram resultados como o que a gente está vendo aqui. E Luena, minha prima, eu fico emocionado de ouvir você falar. De verdade, a gente tem que fazer mais dobradinhas, a gente está muito distante. Você chegou, fiquei assim, coração apertadinho, com saudade. A gente tem que fazer mais coisas juntos. Eu estou com um problema em casa sério, eu realmente preciso ir, mas eu não podia deixar de vir, de participar, e fico muito feliz de ter ouvido o que eu ouvi. Muitos parabéns pela mesa e estamos juntos aí na luta. Obrigada, Milka. Mais alguém? Obrigada, Milka. Eu não gosto muito de microfone, não. Mas é bom, é registro. Então, eu gostaria de fazer os agradecimentos. Modupé Iá, Modupé Babá. Eu sou Kátia Costa, a última integrante, né, do movimento do grupo de trabalhos André Rebouças. Quando eu cheguei no grupo, eu tinha 20 anos. Eu tenho 50. Eles riem de mim porque eles falam, Kátia, não diz a minha idade. Mas eu gosto de falar em idade. Por quê? Essa minha idade é minha referência de que eu ganhei dessas pessoas. Sebastião foi meu pai. Cláudia Magalhães foi minha mãe. Sandrinha foi minha mãe. Luiz Carlos foi meu pai. Claudão foi meu pai. Claudinho foi meu pai. Eu tinha 20 anos na UER de São Gonçalo fazendo letras.
Eu conheci Cláudia Cláudia já saindo da universidade, eu fazia inglês, ela fazia literatura. E eu convidei Cláudia Magalhães como presidente do grupo de trabalhos André Rebouças para compor uma mesa e uma matéria que eu fazia como aluna, porque eu não conhecia o movimento negro. Concordo, em 88, a minha geração de 50 anos se reconheceu negro. 100 anos de abolição foi para a gente um momento muito importante. E Brasil, que raça é essa? Foi meu primeiro trabalho como estudante negra no Leopoldo Frois. Eu sou da cidade de Niterói, nascida na Engenhoca. Eu sou nascida numa das favelas mais violentas até hoje na cidade. E tenho um irmão lá. Hoje, eu devolvo para a minha comunidade de Niterói o trabalho que eu faço com artes. Não sou das letras, eu sou das artes cênicas. Um lugar muito interessante, viu? Agradecendo a sua mãe, né? Como referência, né? Eu sou Atlântida, sim, porque eu sou das artes. E as artes cênicas, como todas as artes, sempre foi muito cara para o preto e para a preta. Fátima Toledo, hoje, ela ganha R$5.000 ou mais para dar preparação de ator. Eu, hoje, no Rio de Janeiro, estou preparando 4 espetáculos pretos. Confraria do Impossível, Esperança na Revolta. Vai estrear dia 2 de novembro, Sesc Tijuca. Amanhã estreia o encontro entre Malcolm X e Martin Luther King, do Teatro SESI. Eu faço a direção de movimento. Outro espetáculo, Eu Amarelo, Carolina Maria de Jesus com Cida Moreno. Eu fiz a preparação. Outro espetáculo, Desertos de Laíde, 2 mulheres falando do sofrimento que é e a dor das mães que perdem seus filhos nas favelas. 2 atrizes negras. O meu movimento político, que era naquela época, quando eu era criancinha, e logo acabou, foi efêmero, né? Eu entrei em 88, daqui a pouco o André Rebouças, eu também busquei outros rumos, que foi o rumo da arte. Mas hoje eu desenvolvo, dentro da arte, esse ativismo, que na mídia da televisão não vai mais poder aparecer a quantidade de brancos que sempre veio aparecendo. Não dá mais. A gente tem uma política dentro das artes cênicas hoje de uma parada muito legal do tal do rolezinho. Sabe o que a gente faz? A gente reúne uma galera preta e pretos e nós invadimos os teatros no Rio de Janeiro. No sentido de que a gente dá convite. Amanhã vocês vão ver no SESI, Teatro SESI, Graça Aranha, uma das maiores plateias pretas no Rio de Janeiro. A gente está fazendo um monte de movimento aí, pequenos movimentos. A gente vai botar 350 pessoas pretas. E assim, convite. A gente está trazendo uma galera de Nova Iguaçu, a gente está trazendo intelectual, enfim, né? Academia presente. Aí eu me emociono, porque eu vivo nesse limbo. É um limbo que a gente vive. A gente não consegue retomar. Parece que a gente vira Deus, porque o divino, para mim, está aí. Como é que é pensar um ser que era Beatriz Nascimento, que eu nunca vi? Eu não conheci Marlene Cunha. Mas como é que ela é uma referência para mim? Na minha voz, no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Esse legado é divino. Para mim, eles são deuses. Como Sebastião, toda vez ele fala assim, Kátia, para de bobeira esse negócio de se emocionar. Mas eu me emociono, porque eu tenho coração. Então, só para deixar o primeiro órgão que é atingido pelo racismo é a pele. É um órgão. Eu estou aqui sentada, eu estou pensando. Eu não sei se está na sequência. A mente e a cabeça. A gente sai do chão e se eleva porque a gente se perde das nossas raízes. A religião, a cultura, a arte, as escritas, o intelecto, dá para a gente esse enraizamento. E, fundamentalmente, a família. André Rebouças é minha família. Muito obrigada. Eu não estou mais em Niterói, eu não moro na cidade, mas eu vim para abraçar vocês de coração, porque vocês são minha família e sempre continuarão sendo. Onde eu estiver, eu sou vocês e nós estamos juntos. Essa é a parada. É nós. Valeu?
só quero saudá-los, né, porque eu sou do Coletivo Negro da UF, eu faço Direito, e a partir do cursinho de pós-graduação preparatório também ingressei no mestrado em Comunicação, né, feito por estudantes negros, e aqui também na UF se proliferou, né, alguns cursos têm. Então, quando entrei na UF em 2014, entrei logo no coletivo que me acolheu, isso foi muito importante, e a gente tem uma pessoa que vai participar até da mesa amanhã dos coletivos, que é a Ana Lui, e que trouxe logo a história do André Rebouças para a gente. E também a gente teve uma presença de uma pessoa muito importante, que foi o Marcos Romão, e que logo veio até a gente num convite que a gente fez para falar sobre o legado do André Rebouças e da história aqui do negro na UF, do movimento negro na UF, e que isso foi fundamental para que nós do coletivo traçássemos uma trajetória de não só de movimento, mas de mudança estrutural, assim como o André Rebouças fez, né? E a gente se baseou muito, né? A gente se reuniu em um grupo de estudos, nós lemos o livro do Alex Hatz, também foi nossa base para conhecer a Beatriz, e aqui estão, né, nós temos várias gerações, né, que agora, enfim, faz parte da geração atual da UF, né, na graduação, apesar de também estar no mestrado, mas também considero a universidade um caminho importante para a geração de conhecimento, porque é um conhecimento institucionalizado que pode virar política pública. Isso é fundamental para a gente, né, para que abranja pessoas que não estarão na universidade diretamente. Então, escolhi esse caminho. Mas quero dizer também que aqui estão pessoas que foram fundamentais, para além do Marcos Romão, que está presente, que é a Rosane, o professor Júlio Tavares, né, que disponibiliza o LEC, tem o seu laboratório de pesquisa, mas também disponibiliza a sua sala para a gente estudar. O Alex Hatz, que é uma pessoa incrível, um intelectual incrível, que eu lembro que quando eu fui no primeiro congresso de pesquisadores negros lá na UFOP, eu grudei nele, ele super me acolheu lá. Isso para mim foi bastante inesquecível, né? Imagina um professor que te acolhe num congresso que você vai assim, sozinha, primeira vez. Temos o Matheus, a Ana, que é da PUC, o João, né? Então é importante nomear o Filó, enfim, né? Quantas vezes a gente se encontrou nos movimentos em Madureira, nas marchas e etc. Então, assim, eu queria só falar que o Rogerinho Família, que é do movimento de samba da Pedra do Sal, tão importante, né, para o Rio de Janeiro, que estuda aqui na UF, a gente tem esse prazer. A Aline, que é do Quitembo, né, o grupo da psicologia, coordenado pelo professor Abraão. Tive o privilégio de ir na saída dele, no terreiro de Angola, lá em Nova Iguaçu. Né, quer dizer, o legado do André Rebouças, ele está presente, ele é latente, né, na vida de muitos negros que estão e que não estão aqui também. Eu queria marcar isso, né, que vocês fazem a diferença na nossa vida todos os dias, porque nós falamos o nome de vocês sempre. Boa noite. Meu nome é Carmen. E cheguei recentemente no Rio de Janeiro, assim, tem acho que 7 meses. E de cara já dei com a Sandra Martins, assim, costumo dizer até que foi um encontro mesmo. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui nos primeiros eventos que eu fui foi dos 130 anos da abolição. Aí eu cheguei e vi a Helena Teodoro, assim, já fiquei, meu Deus. Porque são as pessoas que a gente lê, né, e a gente nunca pensa que a gente vai encontrar, porque eu sou do Maranhão. E cheguei aqui, né, para fazer, enfim, estudar. Mas dizer da honra mesmo que é estar nesse espaço com tantas figuras que estão vivas, né, e exaltando também tudo que já foi feito para trás. E aí, na fala da Luena Nascimento e de todas as outras que passaram aqui, né, dos outros que estavam na mesa anterior, eu lembrei de uma poesia que eu fiz e fala bastante do meu processo da entrada na universidade. Aí eu queria recitar ela. O pai não quer misturar, bota preta em escola particular, nem no bairro deixa circular. A periferia não pode ser seu lugar.
No colégio tem que ser a melhor, engolir conteúdo racista, o pior. Revista Veja para emburrecer, revista Veja é para emburrecer. O cabelo é alisado de prancha, o mais parecido é com as brancas. Nem selagem, nem progressiva, mana, põe uma trança. Não sabia o que era Umbanda, sem espaço na mídia, sem propaganda. A casa é erguida, a minha casa é erguida em cima de um terreiro. Família de quilombolas livres, mas para branca é cativeiro. A minha avó queria tirar meu pai da roça. Comerciário, professor, não importa. Para vê-los mais cor de leite, porque um preto na cidade já vem com cara de despeite. Não culpo minha família, eles só queriam o nosso bem. Sendo pretos e pobres, do sistema era refém. Eu não culpo a minha família, eles só queriam o nosso bem, sendo pretos e pobres, do sistema era refém. E a nossa identidade, o orgulho dos valores, a ancestralidade, comunidade com unidade, dentro ou fora da universidade. Na facu, não podemos esquecer, não entramos para nos embranquecer. Aqui dentro, um papel a exercer, dividir o bolo da riqueza e do poder. Ocupar um espaço negado, aqui só tinha branco construindo seu legado. Preto universitário, preto favelado, viemos todos de um mesmo lado. Viemos todos de um mesmo lado. Tem mais um pedacinho, mas eu estou um pouco nervosa, só queria saudar a mesa. E obrigado. E convidar amanhã também para a mesa, né, dos coletivos negros. A minha turma é a primeira de cotas, né, de ações afirmativas na pós-graduação, lá da UFRJ, em Comunicação e Cultura da ECO. E a gente acabou de montar um coletivo de negras e negras que se chama Beatriz Nascimento, muito porque ela também estudou lá, né, frequentou os mesmos corredores que a gente, não tem nenhuma referência para ela em nenhum lugar daquela universidade, né? Mas, enfim, convidar todo mundo e dizer que o evento está muito bonito. Eu quero fazer uma pergunta. Meu nome é Osvaldo, eu sou aluno da segunda turma de ações afirmativas das cotas da UERJ, eu sou aluno de 2004, entrei na graduação de Geografia, lá pela Faculdade de Formação de Professores, e chegar aqui e ver essa atividade ancorada no trabalho de um grupo ou um coletivo, para mim foi uma coisa muito tocante, mas eu não posso deixar de fazer aqui uma colocação. De 2004 para cá, essa nossa geração vive essa realidade dos coletivos, mas eu vejo que a gente tem uma necessidade de aprender também com os mais velhos e também de construir uma série de estratégias novas, porque o momento é outro. E de 2004 para cá, só na UERJ, por exemplo, lá essa mobilização coletiva, ela tem alguns marcos, e um desses marcos foi, por exemplo, um coletivo que surgiu, que foi o Denegrir. Só que depois do Denegrir, esse grupo se repartiu em diferentes outros, e não por motivos de multiplicações, não, mas por motivos de rachas. Ele se torna Aquatune, ele se torna Sankofa, e ele tem uma série de desdobramentos. E todos esses desdobramentos, eles foram desdobramentos que surgiram de momentos de dificuldades de interação. Em especial, eu queria lembrar da questão quando surgiu a Aquatune, por exemplo. Como é que nós, chegando naquele momento, vivendo aquele triunfo de uma luta que é secular, não conseguimos parar ali para nos reconhecer, cuidar uns dos outros, isso que está sendo falado aqui. Então, chegar aqui e ver que hoje tem uma luta de um coletivo que dura 43 anos, ele permanece vivo, sem essa questão da fragmentação, para mim foi a coisa mais deslumbrante, porque
a nossa geração precisa aprender um pouco sobre o que é isso. A gente precisa encarar esse diálogo sobre o que é ser essa geração, o que é cumprir esse papel no nosso tempo. E, principalmente, entender o seguinte, eu estou ouvindo as falas aqui desde a primeira mesa e tem uma coisa que me chama a atenção. É como fazer essa transição. Agora, a professora acabou de dar mais uma deixa para a gente. Como fazer essa transição de uma geração que foi educada para ser exceção, para, inclusive, continuar se vendo só mesmo, mas continua, vai, vamos focar, né? Falaram para a professora que, vai, você tem condição diferente, então você vai ser muito mais cobrado. Como é fazer essa transição de uma geração que foi treinada para ser exceção para uma geração que é a nossa, que tem que se entender enquanto sujeito coletivo? A gente está meio que aos trancos e barrancos, tendo que fazer esse papo, mas sem saber muitas vezes como estabelecer esse diálogo. E eu queria muito o apoio, a ajuda de vocês mais experientes aqui, para ajudar a gente a fazer esse papo. Talvez a gente não encare muitas vezes nem esse diálogo, porque a gente não está entendendo essa dimensão da importância. Mas ver hoje aqui o trabalho do André Rebouças, ver essa quantidade de anos percorridos, e esse grupo se manter único, ele se manter ali referência, ele se manter essa forma que nos dá esperança, me fez ter que revisitar isso, porque para a nossa geração a gente tem esse calo no sapato aí, de enfrentar esses processos que são de rachas, de divisões, e a gente não está encarando isso de modo muito tranquilo. Nossa geração, não sei se por uma questão de altivez, não sei se por uma questão de muito impregnar-se por um discurso do opressor que faz a gente às vezes ficar besta e esquecer das nossas referências, né, de apoio mútuo, de coletividade. A gente se deixa às vezes levar por esse discurso, tenta se apropriar daquilo que vem do opressor, e aí, ao invés de resistir, daqui a pouco se deixa levar por essa ideia, e a gente não se tolera, a gente não se respeita, a gente não tem as reverências necessárias de um grupo preto. Eu não sei, a gente está se perdendo. E aí a gente tem que ter esses aconselhamentos para a gente poder evitar, não os conflitos, né, na troca de ideias, na divergência, nada disso, mas é enfrentar esses momentos de racha que enfraquecem muitas vezes a nossa formação. E aí, na UERJ, a gente teve essas oportunidades de viver esses momentos, a gente teve que crescer com esses movimentos, mas faz hoje aqui necessário pedir essa ajuda, conversar um pouco com vocês sobre isso que está acontecendo conosco hoje e ver como é que a gente pode melhorar essa interação, para que a gente possa multiplicar e não ter rachas. São visões distintas. E a gente não está sabendo muito bem lidar com essa questão. Então, é um pedido de ajuda, é uma ideia de como a gente faz esse trabalho, essa transição aí. Não sei como é que a gente vai dar conta disso, mas eu sei que é um desafio que, inclusive, para hoje, para amanhã, da discussão dos grupos aí, que estão reunidos, propostos, né? Ajuda a gente aí. Bom, tem mais alguém ou a gente pode falar? Essa aqui é a última, né, fala, e aí depois as nossas duas palestrantes fazem um comentário geral e a gente encerra. Obrigada. Boa noite, meu nome é Mariane. Eu vejo, assim, eu fico bem feliz de ver aqui toda essa construção, saber um pouco mais da história sobre esse grupo de trabalho, porque eu sou de Rondônia, eu estou aqui há 5 anos fazendo pós-graduação, e eu sou de exatas. Eu faço doutorado em física e é um ambiente totalmente branco, né? E os conhecimentos que são construídos lá, a gente brinca que tipo, são os homens brancos, os pinto velhos sentados na cadeira de couro, né? Tipo, que estão lá escrevendo, desenvolvendo esses conhecimentos. E ter esse convívio com grupos e com pessoas negras faltou muito durante a minha formação acadêmica, porque no ensino médio eu tive um professor negro de história. Na faculdade eu tinha um que era negro, mas eu acho que nem ele sabia que ele era negro, porque, né, ele tinha traços, mas a pele não era tão retinta.
E quando eu cheguei na pós-graduação, aí que eu não tive professor negro mesmo. Mulher, então, eu nem tive professora mulher na pós-graduação. Então, eu passei um período que eu andava pelos corredores e eu não via, não tinha pares, né? Tipo, lá, aí eu achei uma pretinha lá, eu falei, eita, é nessa aqui, colei com ela, né? E até hoje a gente desenvolve pesquisa junto. Mas isso eu acho muito importante no meio acadêmico. E, assim, o pessoal de humanas, eu falo que eu sou de exatas com ascendente humanas, porque eu estou lá nas exatas, mas meu pezinho está cá na humanas, porque eu admiro muito isso, de vocês assim estão bem mais à frente sobre essas discussões raciais dentro da academia. Porque lá na Praia Vermelha é só branco. E lá, quando você ousa, eu falei até com ela que amanhã eu vou estar na mesa, eu tenho vida dupla, porque eu desenvolvo minha pesquisa de doutorado, mas, em paralelo, eu desenvolvo pesquisa sobre gênero e ciência. Mas meu orientador não pode ficar sabendo disso, né? Então, lá, se você ousa ficar falando que eu sou mulher preta, né, dentro da universidade, é visto tipo, que louca. Aqui a gente não tem esse problema. E feliz de ver mais pretos no meio acadêmico. Queria que lá na PV tivesse mais. E eu acho muito importante essa ajuda, de andar junto, né? Porque dá um alento, tipo, você vê que tem outros ali, né? Então, assim, vamos seguir junto, porque sozinhos, por exemplo, lá nas exatas, ainda eu sou exceção, né? Então, precisamos de mais, né? Vai e puxa o outro. Então, obrigada. Bom, é importante que a gente lembre que o diálogo entre a nossa geração e a geração atual é absolutamente necessário, porque vocês não têm ideia do que foi conseguir cotas, a guerra para a gente ir a Durban, a criação da CEPIR. Nós ralamos muito, muito. Quando eu terminei o meu doutorado na Gama Filho, em 1985, eu era a única professora negra dos mestrados da universidade, seja na psicologia, no direito, na educação física, ou na sexualidade humana. Eu era a única professora negra nos mestrados da Universidade Gama Filho. A rejeição por parte dos alunos era muito grande também. A cobrança de conhecimento da gente, eles testam o seu conhecimento para saber se realmente você tinha que estar ali ou pilotando um fogão. A surpresa de verem livros da gente publicados, da gente aparecer em encontros internacionais, em revistas, é um negócio assim que incomoda muito. Agora, uma coisa importante é que a gente teve um movimento negro que muitas vezes pegou uma linha muito marxista, muito de esquerda, e não adequou isso à nossa própria história de tradição negra, de luta nesse país. Nem o entendimento do quilombo, como a Beatriz coloca isso no nosso livro Negro e Cultura no Brasil, ela situa muito bem, não como um espaço de escravos fugidos, mas como um espaço de liberdade de pessoas e que vivem nesse espaço numa relação interétnica, negros, brancos, índios, mestiços. A construção da ideia de quilombo é a construção de uma ideia de que é viável lidar com a diversidade. Essa é a proposta da comunidade terreiro, por exemplo, quando você tem os diferentes orixás no xirê, cada um representa uma forma de ser e estar no mundo. E a possibilidade de você estar em roda com todos, recebendo ajuda e apoio de todos. Então, eu acho que o grupo dos jovens precisam
mergulhar um pouco mais na nossa própria cultura negra no Brasil, dos nossos processos de resistência, entender que, na nossa tradição, rezar é sambar, é cantar, que a nossa resistência é conversar com os nossos mais velhos, é respeitar os nossos avós, é entender de onde a gente veio e entender que a gente pode, sim, transformar o nosso destino. E entender que existe uma coisa chamada tempo. Deixar o tempo entrar. As coisas não se constroem de uma hora para outra. E que religiosidade, para nós, é uma maneira da gente aprender a lidar com a dificuldade. Não significa dizer, eu fiz o santo, então agora nada de mal vai me acontecer. Não é isso, não. Não é assim que a história funciona, não. Não é barganha assim, não. Você tem que aprender que existem altos e baixos na vida. E que as pessoas, eu não sei um casal que tenha conseguido viver sem brigar. Se você não briga, é porque não gosta. É porque desconhece o outro. Porque todas as pessoas, por mais que a gente ame, e eu digo que eu adoro meus filhos, meus netos, mas quem é que é mãe que já não ficou de saco cheio de filho? Quem é que é filho que já não ficou de saco cheio de mãe? Então, gente, é preciso entender que o ser humano é absolutamente imprevisível, apesar de sermos educados para a previsibilidade. E a grande dificuldade de entender a cultura negra é que a cultura negra lida com a diversidade, com o contratempo, com a imprevisibilidade. E lida também com uma coisa que é difícil para o jovem entender. Experiência conta. Eu sei que hoje o Sebastião não iria ter vontade de enfiar o pé na porta. Aos 80, a gente não pensa igual aos 18. Mas é normal, aos 18, querer meter o pé na porta? Então, trocar com o outro e respeitar o outro e a experiência dele não significa se submeter à maneira dele viver, porque cada um tem que viver a sua própria experiência. E nem sempre você repetir a mesma experiência o tempo inteiro te leva a chegar a conclusões adequadas. Então, não é simplesmente o processo de ser o mais velho, mas é de trocar a experiência mesmo. E eu acho que isso é básico e fundamental. A gente está num processo mundial assim, de dificuldade muito grande das gerações lidarem com as outras gerações, dos grupos sentirem dificuldades de lidar entre si. Se você é católico e o outro é protestante, se um é umbandista, se o outro é candomblessista, é um negócio assim complicado. Se um é de Ifá cubano e o outro é de Ifá nigeriano, todo mundo tem vontade de achar que a sua escolha, a sua maneira de ser é a ideal e que tem que ser seguida pelo outro. E aí falta uma coisa chamada amor, falta uma coisa chamada respeito ao outro como um ser que tem o direito de errar e de tomar as decisões que são deles, não são suas. A gente tem um tipo de educação onde os pais querem que os filhos façam bonitinho, tudo direitinho. A gente fez bonitinho, tudo direitinho? Não fez. Mas quer que os filhos façam. Então, é muito importante que os mais novos possam entender que os mais velhos, muitas vezes, já chegaram à conclusão que chorou em determinadas situações e hoje acha graça delas. E que, muitas vezes, disse alguma coisa da qual se arrependeu profundamente e que não diria novamente. E que, ao mesmo tempo, pode ouvir, como quando eu converso com a minha netinha, que tem 18 anos, e está na UFRJ, como eu aprendo coisas com ela, que tem 18, como ela aprende algumas coisas comigo, que eu tenho 75. É uma troca. Agora, o que é importante nisso tudo é fazer uma troca com amor, com respeito, com entendimento, que só parando para pensar no que o outro disse é que a gente pode mudar de opinião. Se você não ouviu o que ele diz, porque não concorda com o que ele disse, você não pode consolidar o que você pensa realmente. Não querer nem ouvir o outro, porque, não, só fala besteira,
é uma posição também reacionária. Então, aprender a ouvir, aprender a dialogar, aprender a manter as suas posições ou mudar de posições, são coisas que a gente tem que aprender. Eu acho que a grande dificuldade que a gente está tendo dentro da academia hoje é os meninos acharem que é tudo muito fácil, que a gente conseguiu tudo, que a gente conquistou tudo, que as coisas estão aí. O grupo André Rebouças também brigou muito, teve muitas dificuldades, muitos problemas. Chegar aos 43 anos não é fácil, e só quem viveu e quem acompanhou sabe que viver é isso. É cair, levantar, cair, levantar, cair e levantar, cair e levantar, mas manter sempre a alma firme e o coração puro. Depois disso, eu não tenho muito o que acrescentar. A questão é muito difícil, né? Toda geração. Temos aqui quantas gerações? Né? Umas 4, né? Umas 4 gerações aqui, né? Minha geração, filha E nós estamos hoje na universidade numa condição muito diferente do que há 40 anos atrás, mas ainda assim precária, né? Nossos espaços não estão nada garantidos aqui dentro e nada, enfim, nós visualizamos tempos difíceis, né? E cada geração cometeu seus erros, né? Cada geração teve seus desafios e cometeu erros. O erro da última geração que me antecedeu, que é a nossa geração, é imaginar que esse tempo ia ser para sempre. Esse tem sido o erro dos meus colegas que estiveram em Brasília, que estiveram no poder, que estiveram no Ministério, que estiveram na CEPIR, que estiveram em uma série de espaços no COPENE, de imaginar que esse tempo duraria sempre, não, né? Esse foi o nosso erro agora, nesse momento, é preciso, né? Tem outros, né? Temos os equívocos, a reconstrução da masculinidade negra é um desafio, né? Que está na base de algumas rupturas importantes dentro do movimento negro. A questão entre o que se chama de culturalismo e o que se chama, né, que seria, digamos, estereotipadamente, um marxismo e um culturalismo, né, são erros que são temas que se repetem, na verdade, dentro dos conflitos, dentro do movimento negro, e é importante que se fale dos conflitos do movimento negro. Né, eu soube depois, né, ao longo da montagem da Raquel Gerber do filme Ori, que algumas pessoas do movimento negro chegaram para Raquel: "Ô, Raquel, alivia aí, né? Muita cena de briga do movimento negro, né?" E você vê no Ori uma série de brigas muito feias, uma fala muito forte do Kuti, né? Uma fala lindíssima do Kuti, falando da raiva, dessa raiva não volte para nós mesmos. E uma fala muito potente. Tem uma cena incrível, porque a Raquel, depois o filme foi remasterizado, ele foi reinaugurado, reestreado, né, na Feira de Cinema, Mostra de Cinema de São Paulo, em 2000 e... Eu estava na Unicamp nessa época, 2008, né, 2009. Foi reestreado o filme, e estavam lá, estava o Kuti, e estava um pessoal lá, e todo mundo falando: agora está tudo careca, ninguém tem cabelo. A brincadeira, né? Todo mundo lá de São Paulo, que é o povo de São Paulo que o filme mostra, né? E tem uma cena do filme que sai um cara cabeludo que fala que isso aqui era uma conversa de sociólogo, o povo está passando fome, e leva a cadeira, põe a cadeira em cima da mesa e vai embora. E aí tem uma briga danada, né? E aí, nessa hora, esses pessoal, Kuti mais 2, o Ari, saem para fora da sala e começam a conversar. "Pô, fulano, né? Que briga, né? Eu lembro disso." E não é que o cara estava certo. Aí... Porque, aparentemente, ele está todo errado, né? Falando que aquela discussão não ia levar a lugar nenhum. Mas, no final, depois de 30 anos, assim, "Pô, mas não é que o cara estava certo." Então, assim, a gente realmente não se pode imaginar, que é um erro, né? Imaginar que a história nos ensina a não errar, né? Não ensina algumas coisas. É bom saber a história, é bom saber que a gente não chegou aqui primeiro, que não estamos aqui reinventando a roda, que ela já foi criada e desinventada e reinventada. A gente está aqui no movimento da história, né?
Mas a história não nos impede de errar, porque cada momento é seu desafio, cada desafio tem seus erros. Né? Cair e levantar. É isso mesmo. Muito obrigada, Helena. Te amo profundamente. Obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada a todos presentes aqui, a Luena. A gente rememora a história e faz a história, né? Amanhã, de novo, temos mais mesas, contamos com vocês. Ao Filó, muito obrigada por esse registro, né? E todos vocês que permaneceram firmes até o final. Uma boa noite.